Mas vamos lá, vamos nessa folha aqui agora, que é o roteiro de abordagem. Primeira coisa que a gente tem que fazer ao abordar uma pessoa na rua, a gente tem que saber se a pessoa quer. Não adianta você forçar a barra, a pessoa está com pressa, a pessoa não querer. E nós vimos aqui também o seguinte: 80% das pessoas que nós abordarmos vão querer ouvir algo sobre a palavra de Deus. Então a gente tem que tirar esse preconceito que a gente tem de achar que a pessoa não vai aceitar, de que a gente vai ser maltratado, de que as pessoas não querem ouvir. Na verdade, 80% delas querem. Então a gente precisa fazer essas abordagens. E aí a gente pergunta aqui, né? Você ouviria sobre a palavra de Deus por alguns minutos? Não vou demorar muito, é coisa rápida. Só queria fazer umas perguntas para você. A gente pode até, para facilitar a nossa vida, arrumar as pranchetinhas, colocar esse papel aqui para que a gente possa, na hora, fazer a leitura aqui do passo a passo. E aí a primeira coisa, né? Digamos que a pessoa, essa parte aqui dos quadrados são as possíveis objeções que as pessoas viram a fazer, né? Então a pessoa diz assim: não tem interesse, eu estou com pressa. Ok, não quero ser inconveniente, mas eu poderia então em 30 segundos deixar um versículo, uma pergunta. Se a pessoa não quiser, se ela estiver com pressa, a gente vai tentar pelo menos deixar para ela Hebreus 9, 27. Só um texto para a sua reflexão. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você morresse hoje, você estaria preparado para enfrentar o juízo de Deus e ter um final feliz? Pensa nessa pergunta, Deus te abençoe aí no seu dia. E a pessoa vai embora. Mas pelo menos o versículo a gente deixou, e aquele versículo ali vai ficar no coração da pessoa, e quem sabe ali, através daquela palavra, ela não vai vir a se arrepender. Aí, caso a pessoa queira ouvir, a gente vai para Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você estaria preparado hoje para passar por esse juízo e ter um final bom? Por quê? Digamos que a pessoa diga, e tem aqui a objeção: eu não acredito em Deus e nem na Bíblia. A gente vai tentar convencer a pessoa de que Deus existe? Não. A gente vai tentar convencer a pessoa de que a Bíblia é a palavra de Deus? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a hipótese para fugir da polêmica. A gente vai dizer para a pessoa assim: leve a pessoa a trabalhar em hipótese. Ok, mas vamos pensar o seguinte: e se o que eu estiver falando for verdade, você estaria preparado? E se Deus realmente existe, se a Bíblia é verdade, você estaria preparado para enfrentar esse juízo de Deus? Deixa a pessoa pensar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela pode até não acreditar, mas quando ouvir a palavra vai gerar fé no coração da pessoa. E aí o argumento 2 que a gente pode usar é o seguinte: tente abalar sua convicção. Se a pessoa diz que não acredita, você pode perguntar: mas o que você acredita? Como é que você sabe que isso é verdade? E se você estiver errado, você não acha que é perigoso demais você se apoiar a sua eternidade em uma simples especulação? A Bíblia alerta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A Bíblia é a única fonte segura de revelação sobre quem Deus é e sobre o que acontece com a sua alma depois da morte. Lamento dizer, mas você está correndo um grave risco ao se apoiar em palpites e especulações. Pode ser um argumento que a gente vem usar com a pessoa também. E aí, vamos lá. Pulando essa parte das objeções, vamos recapitular. Você teria alguns minutos para ouvir falar sobre a palavra de Deus? Se a pessoa disser sim, vamos para a próxima pergunta. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27: ao homem está ordenado morrer uma só vez e enfrentar depois disso o juízo. Você estaria preparado hoje para passar por esse juízo e ter um final bom? Aí é que entra aqui um divisor, que a gente precisa fazer o teste de bondade com a pessoa ou não. Suponhamos que a pessoa diga assim: olha, tem muita gente que já tem esclarecimento, a gente vai encontrar com muitos desigrejados, né? E aí, digamos que a pessoa diga assim: olha, realmente se eu hoje enfrentasse o juízo de Deus, eu não teria um final bom. Eu sei que eu sou pecador, eu tenho consciência do meu erro. Se a pessoa disser isso, é desnecessário a gente fazer o teste de bondade, não é mesmo? Então a gente já pode pular para a próxima etapa, que seria essa daqui.
né? Você tem consciência do seu pecado, você tem consciência de que está errado, não tem? Tem. O que você merece de Deus? Um prêmio ou um castigo? E aí você vai dizer o quê? Um castigo. Aí você passa para a pergunta mais difícil de responder: céu ou inferno? Né? Muita gente nessa hora vai falar: não, inferno não, né? Também não é para tanto, mas a gente vai ver também os argumentos para lidar com isso. Mas vamos lá ao teste de bondade. Suponhamos que a pessoa diga assim: não, eu vou passar por esse julgamento e vou ter um final feliz, vou ter um final bom, como aqueles garotos ali no vídeo. O que eles falaram no início da conversa? Você se considera uma pessoa boa? Perguntaram para eles dois. Um deles disse assim: sim, eu me considero, o que eu faço eu não me arrependo. Olha a falta de consciência do pecado. Um dos garotos disse isso: o que eu faço eu não me arrependo. E aí ele inicia o teste de bondade. Mas antes disso é importante a gente criar uma empatia com a pessoa que a gente está evangelizando. Você vai dizer assim para a pessoa: olha, realmente você parece para mim uma pessoa boa, porque você parou aqui para ouvir a gente, foi o que o rapaz falou. Então, aos meus olhos, você é uma boa pessoa. Mas será que aos olhos de Deus, de acordo com a lei de Deus, você é uma boa pessoa? E aí a gente vai começar o teste de bondade. É importante nessa hora do teste de bondade que a gente também se coloque no lugar da pessoa. Você vai perguntar assim: você já mentiu alguma vez? E a pessoa vai dizer: vai. E aí o que você vai dizer? Eu também. Eu já fui um grande mentiroso, né? O que a Bíblia fala sobre mentira? Você sabe o que a Bíblia fala sobre mentira? Ah, não sei. Pois é, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que a gente não pode mentir porque isso é pecado. Então, aos olhos de Deus, se você está dizendo que mentiu, você já é um mentiroso. Você está fazendo algo que o diabo gosta de fazer. Você está fazendo algo que o diabo criou, ele é o pai da mentira. Então, ali a pessoa já tem o primeiro choque de realidade. Vamos passar para um outro mandamento agora. A gente vai fazer esse teste de bondade dentro dos 10 mandamentos. Você vai perguntar para a pessoa assim: a Bíblia diz: ama ao seu próximo como a ti mesmo. Você tem amado as pessoas tanto quanto você ama você? Você tem amado o seu próximo tanto quanto você se ama? Vamos um pouquinho mais além. A Bíblia diz: ama ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Você tem amado a Deus? A pessoa pode dizer: sim, eu amo a Deus, mas vamos traduzir isso em ações concretas. Quem ama quer estar junto. Quem ama obedece os mandamentos. Se você ama a Deus, você tem que obedecer os mandamentos dele. Você tem obedecido os mandamentos de Deus? Você tem buscado ele? Você tem andado com ele? Então, se você não anda com ele, se você não obedece os mandamentos dele, você está dizendo automaticamente, através das suas ações, que você não ama a Deus. Tanto que Jesus falou: aquele que me ama guardará as minhas palavras, os meus mandamentos. Então, você está dizendo para mim que é um mentiroso e que não está amando nem a Deus nem ao próximo como a você mesmo. Vamos aqui para uma outra questão. Você já matou alguém alguma vez? Não, que é isso. Nunca bateu em ninguém. Mas você já odiou uma pessoa em algum momento da sua vida? Ah, já odiei. Pois a Bíblia diz que quem odeia é homicida. Então, se você odiou alguém, você já é um homicida. Você já roubou alguma coisa de alguém? Não, nunca roubei ninguém. Mas a Bíblia diz que quem não dá o dízimo é ladrão. Está lá em Malaquias, capítulo 3. Você entrega o seu dízimo para o sustento da obra de Deus? De repente a gente não precisa nem falar sobre o dízimo não, porque já vai criar uma outra polêmica, né? Vamos falar de outro tipo de roubo. Por exemplo, você já comprou alguma coisa pirata? E a pessoa vai dizer: já comprei coisa pirata sim. Pois é, quando você compra alguma coisa pirata, o criador daquilo ali não está recebendo por aquilo que ele desenvolveu. Ele está sendo roubado, ele está sendo lesado. Então você já roubou alguém quando você comprou alguma coisa pirata. Isso também é roubo. E aí a gente vai trabalhando nos 10 mandamentos, obedecer pai e mãe, né, que a gente já desobedeceu, uma série de mandamentos que a gente pode enquadrar a pessoa. E aí você faz a pergunta novamente: é importante que
que depois do teste de bondade, a pessoa tenha consciência de que ela é pecadora. E aí você vai perguntar de novo: e aí, depois de tudo isso que eu falei aqui, será que eu e você se coloca junto com a pessoa, para ela não achar que você está querendo, né, pisar nela ou acusar, apontar o erro, né? Depois disso tudo que a gente comentou aqui, nós já desobedecemos pai e mãe, já roubamos, já matamos, não amamos as pessoas como deveríamos amar. Será que você, aos olhos de Deus, não é os nossos olhos não, os olhos de Deus, que tem o padrão dele lá em cima, você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Nesse ponto aqui, a pessoa tem que entender que ela é ruim, senão a gente não tem como avançar para a próxima etapa. A pessoa só pode receber a graça, só pode receber o remédio, se ela entender que está doente. Enquanto ela não entender que está doente, ela não está preparada para receber a graça de Deus. E aí, a gente vai nesse processo, se a pessoa reconhecer realmente, diante de tudo isso daí que você está falando, aos olhos de Deus, eu sou uma pessoa ruim. A pessoa pode, aos seus próprios olhos, continuar se achando boa, mas aí você vai fazer questão de enfatizar: olha, pelos padrões da sociedade, nós somos pessoas boas. A gente podia estar aqui agora fazendo algum crime, cometendo algum crime, fazendo mal a alguém, mas a gente está aqui conversando, né, algo sobre a palavra de Deus. Então, pelos olhos da sociedade, nós somos pessoas boas, mas não é pela sociedade que nós seremos julgados, nós seremos julgados por Deus. E aí o que eu quero que você entenda é o seguinte: aos olhos de Deus, diante dos seus mandamentos, você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? E aí a pessoa tem que entender que aos olhos de Deus ela é ruim. Se ela conseguir entender isso, ela está apta para receber a graça de Deus, que são os próximos passos do teste de bondade. E aí, antes da gente encerrar, vamos fazer uma simulação aqui rápida. Davi e Lucas, vem para cá os dois. Quem vai evangelizar quem? Lucas tem a cara simpática. Lucas tem a cara simpática. Você até é irmão. Lucas vai te evangelizar? Vamos lá. Só essa parte inicial. Você vai até o teste de bondade. Na próxima aula, a gente vai para essa segunda metade ali desse teste. Então vai lá, você vai se apresentar para ele. Eu sou da Segunda Igreja Batista de Jardim Amendoeira. E eu queria saber se, aliás, você vai primeiro dizer o seguinte, né? Você vai dar um bom dia, boa tarde, se apresentar. O meu nome é Lucas, eu sou aqui da Igreja Batista de Jardim Amendoeira. Você teria alguns minutinhos para ouvir a palavra de Deus? E aí você vai, dizer que sim ou não, vai respondendo aí conforme você achar melhor. Tá? Não vai dificultar, não. Bota a pezinha no caminho dele. Bota medo nele. Vamos lá. Bom dia. Tudo bem, né? Eu sou Lucas, qual é o seu nome? Davi. Davi, sim, é nome bíblico, hein? Sou enviado de Deus, eu sou da Segunda Igreja Batista de Amendoeira, e me perguntar se leva um minutinho, uns segundos para ouvir a palavra do Senhor. Pô, mas tem que ser rápido, eu tô com pressa. Não, cara, ser conveniente não. Em 30 segundos pode falar uma coisa que vai ser na tua vida. Aqui, na Bíblia diz em Hebreus 9:27, aonde estava treinado no rei uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo final. Você está preparado hoje para passar por esse juízo e ter um final bom? Acho que sim. Faça nada bom para ninguém. Sim, eu espero que você fale isso. Mas você sabe por que disso? Porque você se considera uma pessoa boa? Eu não roubo ninguém, eu tenho um amigo, basicamente por isso. Só não vai ver que vai chato. Você é chato? Sim, mas você já frequentou? Isso é bom. Eu já sei, eu já fui, mas não. Achei legal. Isso. Bom, já está perto, espero que você entenda o que ele está falando com você. Ué, já? Eu achei que ele ia fazer o Poxa, ele não tinha tudo, morreu. Não, aí é que tá, foi interessante. Ele falou que estava com pressa, mas ele parou para te ouvir. Então você força a barra. Às vezes a pessoa está com pressa, mas se você forçar a barra um pouquinho, ela fica ali uns 5, 10 minutinhos.
sentindo, né? Ele fala, se a pessoa falar que está com pressa, não quer banho, você sentir que a pessoa realmente não quer e sair andando, aí você vai embora. Mas como ele parou, aí você pode continuar a conversa. Recolher. Começa do zero? A pessoa boa seria interessante. É uma coisa interessante que você fez, você criou uma empatia, né? Você falou, poxa, seu nome é um nome bíblico, Davi, né? É interessante. Mas aí continua, pode continuar onde parou. Ele falou uma coisa também, ele falou assim, quando se apresentou, falou assim, o enviado do Senhor. Você tem eu vi que falar a palavra do Senhor. Isso é interessante, já liga a pessoa, né? Você vem da parte do Senhor para levar uma palavra. Isso Sim. A pessoa. Muito legal. Agora você entende, você acha chato, mas você considera a pessoa muito boa, considera a pessoa da mais considera a pessoa boa. Mas você sabe que isso é a nossa história, não é o glória do homem, mas você sabe que o glória de Deus pode ser diferente, né? Não sei, sabe? Ou você acha que Deus escolhe uma pessoa boa? Acho que sim. Nós consideramos uma pessoa boa, porque você veio com pressa, mesmo assim, é culpado de ter parado de falar comigo. Mas o que talvez seja um momento. Mas aqui, ó, uma pergunta. Você já mentiu alguma vez na sua vida? Já? E quem mente é chamado de quê? Mentiroso. Você sabe que é uma coisa mentira. Você é uma pessoa boa? Considera? Não estou te julgando não, porque eu sou pecador, cara. Já me menti muita vez na minha vida. Eu estou querendo te compartilhar o evangelho, palavra. Você já desobedeceu seus pais? Uma vez? Essa engraçada. Também já usou o nome de Deus em vão? Tipo, quando você for perder uma partida de futebol, meu Deus, cara. Sabia, também. Relaxa. Mas você já conquistou alguma coisa no seu coração? Tipo, o sapato do seu coleguinha ficou querendo pra mim. Já. Nesse ano, você arrumou alguma coisa? No emprestado, o dinheiro quando morreu, foi toda a merenda no colégio. Não, né? Mas já tem um ponto a mais. Já não começou tanto. Mas aqui, ó. Porque eu tenho essas coisas, cara, tem que ser quebrou bastante mandamentos. São 10. Dos 3 aí você quebrou 2. E se você morresse hoje, você acredita que Deus te julgaria inocente ou culpado diante dos 10 mandamentos? Isso é triste. E você acha que merece um ganho ou castigo de Deus? O céu ou o inferno? Sendo culpado. Castigo, castigo eterno. Não tem nenhum juízo, não. Só tem, beleza, foi bem. Aí, parabéns. E aí? Eu achei que quando ele falou de começar, eu achei que ele ia citar. Você já olhou uma mulher na rua assim, aí ele já olhou pra minha cara. Pegou aí, olhar. Aí eu não ia atuar, não. Aí eu não podia atuar, não. O delegado já atuou aí. Mas vê se para a semana que vem, dá uma lida nesse material em casa, para vocês tentarem fazer ele sem olhar, entendeu? Assistam também alguns vídeos de abordagem da caravana do arrependimento, que vai ajudar muito vocês a assimilarem melhor o material, tá bom? Tarefa de casa aí para a próxima semana, tá todo mundo afiado para fazer aí essa simulação, que aí semana que vem a gente faz a simulação em sala e na outra a gente sai para evangelizar na rua. Beleza? Então é isso, gente. Caravana do arrependimento.